Fala, nação rubro-negra, que segunda-feira maravilhosa. Depois de um jogaço no Allianz Parque, o Flamengo não só venceu, como também causou aquele rebuliço básico que a gente já conhece. E a zoeira, meus amigos, essa não pode parar. A conta oficial do Mengão fez questão de relembrar aquela famosa fala da presidente do Palmeiras, dizendo que não dá para perder pênalti, o gol é muito grande. Pois bem, adivinha o que aconteceu? Postaram o lance do jogador do Palmeiras desperdiçando uma cobrança e logo na sequência o Arrascaeta mandando no canto e abrindo o placar. Isso viralizou rápido e pegou mal lá pelos lados do Verdão, mas o clima esquentou de verdade mesmo depois da partida com troca de farpas entre dirigentes. O português José Boto, representando o Flamengo, deu declarações fortes na zona mista. Ele acusou um membro da diretoria do Palmeiras de invadir o vestiário da arbitragem, reclamando de um pênalti não marcado e de uma falta fora da área transformada em penalidade. Segundo ele, houve um pisão no Luiz Araújo que deveria resultar em segundo amarelo para um jogador palmeirense, e isso tudo foi ignorado. Em resposta, o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, não ficou calado. Disse que se Boto falou isso está mentindo e que pretende dizer isso cara a cara, como sempre um pós-jogo pegando fogo. Agora falando do jogo em si, o primeiro tempo foi de dar sono. Nenhum dos dois times conseguiu se impor, parecia que estavam se estudando demais, mas no segundo tempo o cenário mudou. A entrada do Michael foi um divisor de águas. O atacante entrou com muita vontade, indo para cima, buscando o fundo, dando amplitude e velocidade. O Palmeiras começou a se sentir pressionado e aí o Flamengo começou a crescer. Em uma jogadaça do Luiz Araújo, ele achou a Arrascaeta em ótima posição. O uruguaio foi frio, sofreu o pênalti e ele mesmo bateu com categoria. Depois disso, ainda teve tempo para mais. Ayrton Lucas, em bela troca com Alan, invadiu a área e marcou o segundo. Vitória incontestável do Mengão por 2-0. E como fica a tabela do Campeonato Brasileiro depois dessa rodada? Com a vitória, o Flamengo chegou a 21 pontos e está na cola do líder Palmeiras, que tem 22. O Cruzeiro venceu e foi a 20, ocupando a terceira posição. E o Red Bull Bragantino está em quarto com 17. O detalhe é que o time de Bragança ainda joga contra o Juventude, o que pode mexer nas posições. A disputa está acirrada. E o próximo compromisso do Flamengo na competição é contra o Fortaleza. O técnico do time cearense, Juan Pablo Vojvoda, apareceu abatido na coletiva após mais uma derrota e deixou no ar um certo desânimo, até sugerindo que talvez não tenha mais o grupo na mão. Mas o Mengão não pode se iludir com crise dos outros. Como sempre digo, o jogo se ganha dentro de campo, não na falação. O treino do Flamengo já rolou hoje pela manhã com foco total na próxima missão à Libertadores. Na quarta-feira, o compromisso é contra o Deportivo Táchira no Maracanã e esse jogo vale muito. Se o Flamengo vencer e dependendo do resultado entre a LDU e o Central Córdoba, ainda pode terminar essa fase de grupos na liderança. Isso significa decidir as oitavas de final em casa, o que é sempre uma vantagem enorme. Então foco total nesse confronto. Só que nem tudo são flores. O volante Gerson preocupou a torcida ontem. Ele saiu do jogo sentindo muitas dores no joelho. Foi direto para o banco com bolsa de gelo. E mesmo no retorno ao Rio de Janeiro, ainda mancava bastante. O jogador vai passar por exames hoje para saber se há lesão. Isso não preocupa só o Flamengo, mas também a seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti chegou ao Brasil e hoje vai fazer sua primeira convocação. E Gerson está na pré-lista de 6 jogadores do Flamengo que podem ser chamados. Além dele, estão Pedro, Danilo, Wesley, Alexandro e Léo Ortiz. Se Gerson não tiver condições, o clube vai precisar enviar um laudo informando a situação para o departamento médico da seleção. Ancelotti deve divulgar os nomes da convocação hoje à tarde em evento no Hotel Grand Hyatt, aqui no Rio de Janeiro. E claro, todo mundo está de olho para saber quantos jogadores do Flamengo estarão entre os selecionados. É um momento importante, não só pela estreia do novo comandante da seleção, mas também porque pode mexer diretamente nos planos do Mengão para as próximas semanas. E com tantos atletas em alto nível, a expectativa é grande para ver quem vai representar o rubro-negro com a amarelinha
A situação nos bastidores segue quente, a tabela do Brasileirão está embolada e o Mengão tem mais uma decisão pela frente na Libertadores. E é exatamente nesse tipo de momento que o Flamengo costuma crescer. Enquanto o Flamengo se prepara para mais uma decisão na temporada, o ambiente nos bastidores continua pegando fogo. A rivalidade com o Palmeiras, que já é antiga e carregada, de tensão, ganhou novos capítulos intensos. O clima hostil que se viu após o apito final mostra o quanto esse duelo vem se tornando uma das grandes batalhas do futebol brasileiro moderno. O atrito entre José Botto e Anderson Barros não é apenas um desentendimento qualquer, mas o reflexo direto da pressão que esses profissionais enfrentam nos bastidores. Quando um dirigente acusa o outro publicamente de mentir, a temperatura sobe, não só dentro dos clubes, mas em todo o cenário esportivo. E esse tipo de troca de farpas mostra como os resultados dentro de campo respingam fora dele com força total. Além disso, a ousadia da zoeira feita pela conta oficial do Flamengo revela uma mudança importante na forma como os clubes se comunicam. Não é mais só a torcida que provoca. Agora os perfis oficiais também entram no jogo. E quando isso acontece, o impacto é gigantesco. O vídeo postado com o áudio da Leila, ironizando o erro de pênalti, foi o tipo de cutucada que vai muito além do entretenimento. É uma maneira de marcar território, de afirmar supremacia no momento e de jogar pressão para o lado do rival. E isso, é claro, gera reações. Se de um lado tem provocação, do outro tem indignação, e tudo isso faz parte do tempero que transforma o futebol em espetáculo. Falando em espetáculo, o desempenho do Flamengo no segundo tempo contra o Palmeiras deixou claro que o time está ganhando corpo. Mesmo com o primeiro tempo apagado, a equipe voltou para a etapa final com outra postura. A entrada de Michael, além de trazer velocidade, mostrou que o técnico encontrou uma alternativa interessante para mexer na dinâmica ofensiva. Ele abriu o campo, foi para cima, criou espaço e obrigou a defesa adversária a se reorganizar. A jogada do pênalti, iniciada por Luiz Araújo, é o retrato de um time que soube aproveitar o momento certo para atacar com precisão. E o gol do Ayrton, Lucas só coroou uma atuação eficiente. Mas mesmo com a vitória, a preocupação com Gerson não pode ser ignorada. O camisa 8 é peça-chave no meio-campo do Flamengo e vem sendo um dos jogadores mais regulares da temporada. A possibilidade de lesão no joelho, justamente no momento em que ele poderia ser convocado para a seleção brasileira, acende um alerta duplo tanto para o clube quanto para o próprio jogador. Perder Gerson por um período agora seria um baque considerável, principalmente porque o time está entrando em uma fase decisiva da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que os exames tragam boas notícias, mas o semblante do jogador ao deixar o campo e depois desembarcar no Rio não animou muito. A chegada de Carlo Ancelotti ao Brasil também movimenta os bastidores da seleção. Com um currículo recheado de títulos e experiência em grandes clubes europeus, o treinador italiano carrega uma expectativa enorme sobre como será sua condução no comando da equipe nacional. E o fato de tantos jogadores do Flamengo estarem na pré-lista mostra que o clube está mais uma vez bem representado no cenário nacional. Pedro, Danilo, Wesley, Gerson, Alessandro e Léo Ortiz formam uma base que pode ser decisiva na estrutura da nova seleção. A convocação de hoje pode ser o início de um novo ciclo e os olhos da torcida rubro-negra estarão atentos para ver quantos nomes do elenco estarão nessa primeira chamada oficial do novo treinador. Com o foco agora virado para o duelo contra o Deportivo Táchira, o Flamengo sabe que não pode desperdiçar a chance de fechar a fase de grupos da Libertadores na liderança. Isso significaria a vantagem de decidir em casa nas oitavas de final, algo que historicamente faz diferença. A força do Maracanã, com sua torcida empurrando, transforma o estádio em um verdadeiro caldeirão. A matemática é simples: vencer e torcer por um tropeço da LDU. Mas o mais importante nesse momento é manter a concentração e fazer a sua parte. Ganhar em casa é obrigação para um time com o tamanho e a ambição do Flamengo. E o momento do adversário na próxima rodada, do Brasileirão também não é dos melhores. O Fortaleza vive uma crise interna com sinais claros de desgaste entre o elenco e o técnico Juan Pablo Vojvoda.
A entrevista coletiva do treinador após a última derrota foi praticamente um desabafo. O semblante abatido, a fala curta e o desânimo aparente indicam que o ambiente no vestiário está longe do ideal. Alguns torcedores até levantaram a hipótese de que o grupo estaria jogando contra o treinador, algo sempre difícil de provar, mas que nunca pode ser descartado no futebol. Mesmo assim, o Flamengo não pode se deixar levar por esse cenário. Já vimos muitos times em crise surpreenderem justamente por entrarem em campo pressionados, jogando tudo que tem como uma última cartada. E nesse momento, cada ponto é precioso. O Brasileirão está embolado e qualquer vacilo pode custar caro. Com apenas um ponto atrás do líder, o Flamengo precisa manter o ritmo e aproveitar qualquer tropeço dos rivais. O confronto direto entre Palmeiras e Cruzeiro no fim de semana pode favorecer o Mengão. Se os mineiros vencerem e o Flamengo fizer a sua parte diante do Fortaleza, a liderança pode mudar de mãos. E fechar esse primeiro ciclo na ponta da tabela seria simbólico e estratégico. Mas para isso o elenco precisa estar inteiro. A parte física e mental vai ser determinante nos próximos dias. A comissão técnica sabe disso e vem trabalhando forte para manter o grupo em alto nível. Os treinos dessa semana serão fundamentais, não só para preparar o time taticamente, mas também para fazer a gestão do elenco. Jogadores como Pedro e Arrascaeta, que vêm de sequência pesada, talvez precisem de cuidados especiais para não estourar. E claro, a possível ausência de Gerson pode abrir espaço para outros nomes se firmarem. Aliás, é nesse tipo de oportunidade que talentos como Igor Jesus e Lohan podem ganhar minutos preciosos. O Flamengo tem uma base forte e nos jogos da Libertadores, dependendo do desenrolar da partida, pode ser interessante lançar esses jovens para dar rodagem e mostrar que estão prontos para quando forem exigidos em compromissos maiores. A temporada é longa, o calendário é apertado e a rotação do elenco vai ser essencial. Do ponto de vista emocional, o time também parece mais maduro. A vitória contra um adversário direto fora de casa mostrou que o grupo tem casca, não se abalou com o ambiente hostil, segurou a pressão no primeiro tempo e soube ser cirúrgico quando teve as oportunidades. Essa postura é característica de equipes vencedoras e o Flamengo, com seu elenco recheado de jogadores experientes, sabe como poucos como se comportar em jogos grandes. Isso pode fazer a diferença nas decisões que estão por vir. O que se espera agora é regularidade. O torcedor quer ver esse Flamengo intenso, competitivo e inteligente em campo. Não dá mais para ter aquelas atuações irregulares que frustram a torcida. O momento é de crescer, de embalar e principalmente de não desperdiçar as oportunidades que surgirem, porque a liderança do Brasileirão está ali a um passo e nas oitavas da Libertadores a vantagem de decidir em casa também está ao alcance. O time só precisa continuar fazendo o que sabe, jogar bola com autoridade e responsabilidade. Enquanto isso, fora de campo, o Flamengo segue sendo protagonista, seja na arquibancada, seja nas redes sociais, seja nas manchetes dos jornais. A postura do clube nas provocações com o Palmeiras mostra que não há medo de bater de frente. O rubro-negro entendeu o poder da comunicação moderna e sabe usar isso a seu favor. A zoeira, quando bem feita, gera engajamento, fortalece a marca e deixa o torcedor ainda mais conectado com o clube. E em tempos onde tudo vira conteúdo, esse tipo de atitude também se transforma em estratégia. Portanto, o Flamengo vive uma fase decisiva. Em campo, o time tem mostrado força. Fora dele, mantém uma postura firme e provocadora. A temporada ainda promete muitos capítulos emocionantes e o torcedor rubro-negro pode ter certeza, o melhor ainda está por vir. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um dos rumores mais quentes do mercado da bola começa a ganhar força no mundo do futebol. Jorginho, atualmente no Arsenal, pode estar de malas prontas para o Flamengo, especialmente pensando no Mundial de Clubes. Fontes próximas ao jogador e a pessoas ligadas ao clube brasileiro apontam que as conversas estariam adiantadas e a possibilidade de uma transferência para o rubro-negro está cada vez mais palpável.
Jorginho, que tem se destacado no Arsenal com sua versatilidade e qualidade, em campo aparece como um nome de peso para reforçar o Flamengo em uma competição tão importante quanto o Mundial. A busca por talentos europeus para fortalecer a equipe em torneios internacionais já não é novidade para o Flamengo, que nas últimas temporadas vem apostando em nomes de renome para tentar alcançar o título mundial, que ainda é uma meta a ser conquistada para o clube carioca. O cenário desenhado é instigante. Jorginho deixaria a Premier League e desembarcaria no Brasil para ajudar o Flamengo a brilhar no Mundial. Um torneio que reúne os principais campeões continentais e que sempre desperta grande atenção da torcida e da mídia. A experiência do meio-campista e sua capacidade de jogo poderiam ser decisivas para o Flamengo, que busca não apenas competir, mas também ser protagonista na disputa. No Arsenal, o jogador tem mostrado um desempenho consistente, mas a oportunidade de vestir a camisa do Flamengo e jogar o Mundial pode ser tentadora para ele. Além disso, a chance de estar mais próximo da família e viver uma experiência diferente em um dos maiores clubes da América do Sul são fatores que pesam na decisão, segundo informações que circulam nos bastidores. É importante destacar que nenhuma das partes confirmou oficialmente a negociação, mas o burburinho entre torcedores e especialistas cresce a cada dia. Se confirmado, esse reforço pode balançar o mercado e mudar os rumos da competição. O Flamengo já demonstrou interesse em montar um elenco competitivo para o Mundial e Jorginho surge como um jogador que pode agregar técnica, liderança e experiência internacional ao time. Enquanto isso, no Arsenal, a saída do jogador pode abrir espaço para novas contratações, especialmente considerando o calendário apertado da temporada europeia. O clube inglês também precisaria ajustar seu elenco para manter o nível competitivo na Premier League e nas competições europeias. Com o Mundial de Clubes se aproximando, o Flamengo precisa se reforçar para tentar quebrar um jejum e, finalmente, conquistar o troféu que o colocaria no topo do futebol mundial. A chegada de Jorginho poderia ser a cereja do bolo nesse projeto ambicioso do clube carioca. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa novela que promete movimentar o futebol brasileiro e internacional. A torcida do Flamengo, por sua vez, já começa a sonhar com o possível impacto que essa contratação teria no time. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão. Raiz! Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.